Mas antes eu queria só comentar acerca de um livro que o pastor Hernandes escreveu. Eu quero usar aqui a introdução desse livro, e vale a pena você comprar esse livro. Chama Removendo Máscaras. E o pastor Hernandes, ele fala algo interessante sobre as máscaras que nós usamos. Uma hora ou outra, cada um de nós já usou uma máscara. E ele diz o seguinte acerca dessas máscaras: na verdade, todos nós usamos máscaras. Elas fazem parte da nossa roupagem. Quem diz que nunca as usou está acabando de afivelar uma no seu rosto, a máscara da mentira. Por que usamos máscaras? Porque nós temos medos que nos identifiquem. Porque nós temos medo de que nos identifiquem. Usar máscaras pode nos livrar de censuras, mas não é uma atitude segura. Não podemos afivelar com segurança máscaras o tempo todo. Nem sempre ficam bem ajustadas. Podem cair nas horas mais impróprias. Nós não podemos usar máscaras o tempo todo. Uma hora essa máscara vai cair. É sobre isso que eu queria falar com vocês essa noite, sobre a nossa incapacidade de usar máscaras diante de Deus. Eu queria que você abrisse o texto de João capítulo 2, está aí sendo projetado no slide, verso 23 ao verso 25. Eu estava ali passando louvor, e a hora o Rafael, nosso irmão, pediu para abrir o texto bíblico, e eu ouvi o barulho mais gostoso que o pastor gosta de ouvir, que é o barulho de folha de Bíblia passando. Então abre comigo João capítulo 2, verso 23. Vamos falar sobre isso. A nossa incapacidade de usar máscaras diante de Deus. Eu peço que você abra o seu coração com essa mensagem, em nome de Jesus. Diz assim: estando ele em Jerusalém. Quem é esse ele? Você vai olhar um pouco mais à frente, que é o Senhor Jesus. Vamos mudar para essa frase. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Vamos ler juntos o verso 25, todos. Ele não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Preste atenção em duas versões diferentes desse mesmo versículo. Diz assim: e não tinha necessidade de ser informado a respeito de quem quer que fosse, pois bem sabia o que havia no interior de cada um. Preste atenção no finalzinho dessa frase. Pois bem sabia o que havia no interior de cada um. Outra versão da Bíblia diz o seguinte: não precisava de ninguém para lhe testemunhar a respeito de nenhum ser humano, pois conhecia o ser humano por dentro. Eu queria dizer para você essa noite que Jesus te conhece. Esse é o tema da nossa mensagem. Jesus te conhece de forma profunda. Jesus te conhece de forma plena. Jesus te conhece de forma verdadeira. Jesus te conhece. Nós lemos esse texto e meditamos um pouquinho na nossa reunião de terça-feira. Inclusive, meus irmãos, deixa eu fazer aqui uma parada só para nós falarmos dessa reunião de terça-feira. Se você quiser começar bem o seu dia, vem na terça-feira, 6 horas da manhã, para nós orarmos juntos aqui e louvarmos a Deus. Estamos aqui juntos para orar e colocar nossa vida diante do Senhor. Você vai ver que seu dia vai ser completamente diferente. Terça-feira, 6 horas da manhã, nós vamos estar aqui juntos, ajoelhados, orando e clamando do Senhor. Jesus te conhece de forma profunda, de forma plena, de forma verdadeira. Essa é uma verdade que desperta duas reações completamente opostas. Na vida daqueles que usam máscaras, essa é uma verdade que assusta. Na vida do discípulo do Senhor Jesus, essa é uma verdade que consola. Vou repetir: Jesus te conhece de forma profunda. Jesus te conhece de forma plena, ou seja, completa. E Jesus te conhece de forma verdadeira. Ele conhece vocês inimigos. Essa é uma verdade na vida daquela pessoa que usa máscara, uma verdade que assusta. Mas na vida da pessoa que é o discípulo do Senhor Jesus, verdadeiramente autêntico, essa é uma verdade que conforta, que consola.
o coração do discípulo do Senhor, da discípula do Senhor Jesus. Vamos trabalhar aqui algumas coisas acerca desse texto. Eu queria que você acompanhasse comigo. Primeiro lugar, na vida daquela pessoa mascarada, essa verdade é uma verdade que assusta. Por quê? Porque Jesus nos conhece de forma profunda, plena e verdadeira. Isso assusta. Assusta porque nada pode disfarçar o meu e o seu verdadeiro eu diante de Deus. Vou repetir. Primeiramente, por que nos assusta? Aquela pessoa que optou por viver de máscaras, aquela pessoa que optou a fivelar uma máscara no seu rosto e disfarçar algo que ele não é, e passar-se por uma pessoa que ele não é. Isso assusta porque nada pode disfarçar o seu verdadeiro eu diante de Jesus. Se você for olhar, acompanhe comigo no versículo 13, só voltar um pouco. Jesus estava em Jerusalém. No versículo 23, cita novamente onde Jesus estava. Eu quero que você perceba aqui alguns tópicos importantes para os judeus. Diz o texto, verso 23: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa. Se você for olhar também no versículo 14, e encontrou no templo, possivelmente Jesus ainda estava no templo, no versículo 23. Verso 14, ele estava no templo, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa. Preste atenção. Por que eu estou te dando esses detalhes? Sabe por quê? Porque Jerusalém, o templo e a festa da Páscoa eram os três tópicos mais importantes na vida de qualquer judeu. Qualquer judeu que queria ser reconhecido como piedoso, judeu verdadeiro, filho da Torá, filho da lei, aquele judeu que estava de acordo com a lei, ele tinha que pelo menos valorizar esses três tópicos: a cidade de Jerusalém, porque foi a cidade escolhida para ser a habitação de Deus, o templo, que para o judeu era a própria habitação de Deus, e a festa da Páscoa, que era o principal culto para os judeus. Então isso era a credencial de qualquer judeu. Se nós estivéssemos naquela época e perguntássemos para eles: o que vocês mais valorizavam? E eles responderam: eu valorizo Jerusalém. Diz o Salmo que eles traziam um juramento sobre si. Caso eles não amassem Jerusalém, ele fala assim: que minha língua se apegue ao céu da boca e que minha mão direita se resseque, se eu esquecer de ti, ó Jerusalém. Se nós perguntássemos para o judeu piedoso: o que você mais valoriza na sua religião? Eles responderam: eu valorizo o templo, a casa do Senhor. E eu valorizo a festa da Páscoa, porque é a festa principal de todos aqueles judeus. Mas veja bem, gente, preste atenção. Naquela situação, está no templo, está em Jerusalém, está na festa da Páscoa, não significava nada a não ser um show da fé. Aquelas pessoas estavam usando tudo isso como um teatro perante Deus. Diz o texto que tiveram uma festa superficial em Jesus, e mesmo estando no templo, mesmo estando em Jerusalém, estando no principal culto, o culto mais fervoroso, o culto mais importante de toda aquela religião, estavam ali usando máscaras, estavam ali no show da fé, estavam ali em fingimento. Por isso que Jesus, diz o texto, no versículo 24, não se confiava a eles. Sabe o que é a questão? Essa verdade de Jesus nos conhece, ela nos assusta quando nós optamos por colocar máscaras no nosso rosto, porque nada pode disfarçar o nosso verdadeiro eu em Jesus. Eles estavam no meio de todo o centro religioso, mas Jesus conhecia a todos eles. Eles traziam sobre eles esses requisitos religiosos, mas nada daquilo era capaz de disfarçar o que eles eram por dentro, porque Jesus conhecia o que havia no interior de cada um deles. Isso nos assusta. E se você que hoje está usando máscara, disfarçando algo que você não é perante Deus, você tem que entender que nada disfarça o seu verdadeiro eu diante de Jesus. Jesus te conhece e Jesus sabe quem é você. Jesus está te vendo, Jesus conhece o seu coração. Segundo lugar, porque essa verdade assusta a pessoa mascarada. Por que essa verdade assusta a pessoa que usa máscara? Sabe por quê? Porque algo está faltando ao coração dessa pessoa. Olha aí no versículo 24, eu quero que você leia comigo.
esse versículo 24. Vamos ler juntos, a uma só voz. Eu quero que você leia bem alto, por favor. Verso 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Se você tem aí o costume, grifa essa expressão, não se confiava a eles. O próprio Jesus não se confiava a eles. Olha aqui para mim, gente, isso é muito forte. O que você acabou de ler é fortíssimo, porque essa expressão é uma expressão que quer dizer no texto original que a palavra confiar quer dizer entregar algo aos cuidados de outra pessoa. Diz o texto então que Jesus não se confiava a eles. O que era o algo que Jesus não entregava na confiança daquelas pessoas? A sua própria intimidade. Jesus não confiava a sua intimidade, Jesus não confiava a sua comunhão àquelas pessoas que estavam no baile de máscara, em Jerusalém, no templo e na festa da Páscoa. Jesus não se confiava a essas pessoas, Jesus não entregava a sua intimidade a essas pessoas. Todo mundo estava ali e vendo que Jesus tinha uma comunhão muito próxima com pessoas que eles falavam de galileus brutos, galileus até mesmo idiotas, alguns diziam isso, mas Jesus tinha uma intimidade grande com essas pessoas, mas eles não tinham comunhão com o Senhor. Jesus não se entregava a eles em comunhão e em confiança. Por quê? Porque estava acontecendo ali um baile de máscaras. O que estava acontecendo ali era o fingimento. O que estava acontecendo ali era um teatro. O que estava acontecendo ali era uma performance. Jesus não se confiava àquelas pessoas. Por que dizer que Jesus nos conhece de forma profunda, dizer que Jesus nos conhece de forma plena e dizer que Jesus nos conhece de forma verdadeira, por que assusta a pessoa que usa máscara? Porque testifica algo que está voltando e muito importante na vida dessa pessoa, que não tem comunhão com Jesus. A presença de Jesus não está na vida dessa pessoa. Ele continua mantendo uma aparência, ele continua mantendo máscaras, mas a glória do Deus eterno não está no coração dessa pessoa, e essa pessoa sabe que Jesus não está presente mais na vida dela, que a graça de Deus e a comunhão do Senhor Jesus já não está mais no seu coração. Então dizer Jesus te conhece assusta a pessoa, e a pessoa que usa máscara então fica ciente que ele está fingindo uma coisa, mas no fundo do seu coração a glória de Deus já não está mais na sua vida, não está mais presente na sua vida. Isso aqui é muito sério, gente. Sabe por quê? Porque, olha só, e quem sabe isso é o nosso grande problema. Deixa eu ser sincero aqui com vocês, falar a verdade em amor com vocês, como pastor de vocês, como irmão em caminhada. Vou falar em primeiro lugar, como irmão de caminhada na fé, mas como pastor de vocês. Eu tenho tido dificuldade de encontrar verdadeiros cristãos nessa igreja. Irmãos amados que amam a Jesus verdadeiramente, eu tenho tido dificuldades. Não estou fazendo o papel do diabo e acusando ninguém, estou falando de companheiro de caminhada. Eu tenho tido dificuldade de encontrar crentes genuínos nessa igreja. Eu encontrei, sei quem são e posso acompanhá-los de perto, mas são poucos e são raros. Nós temos visto cada coisa acontecer recentemente aqui na nossa igreja, e quem sabe esse é o problema. E quem sabe esse é o ponto que nós precisamos tratar. Porque quem sabe a questão está dessa forma, porque Jesus não tem confiado a sua graça à nossa igreja. Jesus não tem confiado a sua intimidade, a sua comunhão e a sua presença ao nosso coração, porque Ele tem olhado para cada um de nós e tem visto que nós estamos usando máscara diante dEle. Por isso Ele não derrama o seu poder, por isso as coisas não têm acontecido, por isso tão poucos têm vivido para a glória de Deus. Quão difícil é encontrar uma pessoa que na sua vida tem demonstrado que ele é um discípulo do Senhor Jesus, que ele tem carregado a cruz. Nós temos vivido cheio de vaidades, nós temos vivido cheios de gostos pessoais, nós temos vivido cheios de tarefas da nossa vida, do empreendimento da nossa vida, e tão pouco envolvidos com a obra de Deus, tão pouco envolvidos com o cuidado na casa do Senhor. Nós temos visto poucos cristãos que têm se empenhado para que a glória do Senhor seja reconhecida nesse mundo. Sabe o que isso testifica?
testifica que Jesus tem confiado. O que mais de precioso ele tem no seu coração, sabe o que é? É a presença e a comunhão dele. Ele não vai te dar a comunhão dele, ele não vai entregar a sua confiança a algo que para ele é valiosíssimo, que é a graça dele na sua vida. Enquanto máscaras não forem removidas aqui na nossa igreja, nós vamos permanecer secos, sem ver algo novo acontecendo, porque Jesus não vai entregar a sua graça, o seu poder, a sua presença, os seus milagres, as suas grandes obras à nossa igreja, porque ele encontra no nosso meio gente que usa máscara. Você acha que isso não é forte, não? Seja sincero. Imagina Jesus olhando nos nossos olhos, dizendo o seguinte: não confio em ti. Um dia eu falei isso com Deus, falei: Senhor, meu Deus, me chama de qualquer coisa, pode me chamar de fraco, pode me chamar de qualquer coisa, mas não me chame de hipócrita. Porque o dia que eu ouvir isso da boca do meu Deus, eu vou falar, eu vou entrar em profunda angústia. Porque fraco eu sou, mas hipócrita eu não quero ser jamais. Imagina Jesus olhando nos nossos olhos e falando assim: não confio em você. E você acha que isso não aconteceu naqueles dias? Gente chegando para Jesus com toda a pompa: estou em Jerusalém, estou no templo, estou na festa da Páscoa, logo sou um judeu piedoso. Jesus olhando nos olhos deles: não confio em você. Não entrego a minha intimidade, não entrego os meus segredos, não entrego os meus milagres a gente como você. Povo de Deus, Jesus não está falando isso para ímpio. Na linguagem, infelizmente, na linguagem preconceituosa da igreja evangélica, Jesus está dizendo isso para o beberrão. Jesus está dizendo isso para a pessoa lá fora que está vivendo essa vida completamente torta. Jesus não está dizendo isso para o viciado. Jesus está dizendo isso para os religiosos, os mais piedosos daquela época. Jesus dizia: não confio em você, não entrego o que mais valioso tenho, que é a minha presença para você, porque você usa máscaras, você se esconde de mim, você está fingindo algo que não é. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a coisa mais prejudicial para você é continuar usando máscara, porque vai estar testificando que algo muito precioso está faltando na sua vida. Sabe o que é? A presença do Senhor Jesus. A presença do Senhor Jesus foi retirada. Livro de Ezequiel, capítulo 10. Ezequiel teve uma visão, onde ele viu saindo do templo uma nuvem. Foi de onde é tirada a expressão Shekinah. Shekinah, essa expressão não tem na Bíblia, foi uma palavra usada para a manifestação visível da glória de Deus. A glória de Deus se retirou do templo, e Ezequiel ficou-se completamente conturbado. Por quê? Aí Deus vai mostrar para Ezequiel o porquê a glória dele tinha se retirado do templo. O templo continuava erguido, mas a presença do Senhor já não estava mais naquele lugar. E Deus começa a levar Ezequiel no mais profundo daqueles lugares que os judeus frequentavam diariamente. Ele dentro do templo, leva numa câmara escondida, onde havia gente adorando a falsos deuses, se prostrando diante de ídolos, dentro do templo do Senhor, escondidos, como se Deus não conhecesse. E sabe o que aconteceu? A glória de Deus foi embora, a Shekinah de Deus não se manifestava mais no templo. O profeta viu, o profeta alertou, mas o povo de Deus não quis. A pior coisa para nós é continuar usando máscaras, fingindo quem nós não somos, porque quando nós fingimos, Jesus se retira de nós e não confia, e não entrega aquilo que mais valioso tem, meus irmãos, que é a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Ontem eu estava fazendo, como disse, celebrando o casamento do meu irmão, e eu, no início, muito nervoso, ansioso. Normalmente qualquer casamento eu fico ansioso, principalmente estiver gravando, aí eu fico mais ansioso, porque qualquer coisa, qualquer erro meu ainda fica gravado na câmera. Mas a noiva vai sentar com o noivo, chamar a família, ver o pastor falando um negócio errado, eu fico nervoso, tenso. Mais nervoso que o casamento do meu irmão, mais nervoso ainda, porque toda a família, da parte da minha cunhada, toda ela, católica romana fervorosa, e o pastor presbiteriano celebrando o casamento, que eles me permitiram celebrar o casamento, por causa do meu irmão é evangélico. Eu estava lá, então, celebrando o casamento, mas aquele momento de nervosismo passou, e eu comecei a desfrutar de algo tão doce no meu coração, diante de todas aquelas pessoas que muitos eu conhecia até a mesma vida, que estavam vivendo aquele momento.
eu fui aqui sentindo no meu coração a presença do Senhor Jesus na minha vida. E eu sabendo ali, o Espírito Santo de Deus falando no meu coração, algo tão doce como se fosse com essas palavras. Eu sentia, as palavras não foram essas, mas eu senti como se fossem essas palavras: tu és meu discípulo. E só isso que vinha na minha cabeça: tu és meu discípulo. Eu estava diante daquelas pessoas e comecei a entregar com ousadia, e comecei a falar do que o Senhor faz na nossa vida quando nós trazemos o Senhor para ser parte da nossa vida, da nossa história. A pior coisa que você pode fazer é usar máscaras, porque a melhor coisa que você poderia ter na sua vida, você vai perder a partir do momento que você começar a fingir algo que você não é perante o Deus que te conhece. Jesus te conhece de forma profunda, plena e verdadeira. Terceiro lugar, por que essa verdade assusta a pessoa que usa máscara? Está aí no versículo 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Sabe o que é o testemunho acerca do homem? Alguém dando testemunho de outro? É como aconteceu, por exemplo, naquele centurião romano, quando o seu criado estava doente. Chegaram alguns judeus anciãos trazendo aquele homem para Jesus, dizendo o seguinte: Senhor, esse homem é digno de que tu faças esse milagre na vida dele, porque ele nos construiu uma sinagoga. E a ideia então que muita gente chegava, como acontece até hoje. Nós vamos no culto, como eu estava lá, de tantas pessoas desconhecidas, aí chega alguém, chegando para mim, dizendo: esse aqui é o fulano de tal, esse é o fulano de tal, abre até a boca. Se é um político, se é alguém importante, esse é o ciclano de tal. Eu olho assim de cima e embaixo: e aí? Deus abençoe, prazer te conhecer. Eu sou o Juliano. Sou Juliano, não tem mais nada para te falar. Sou Juliano, sou pastor Juliano, mais nada. Muitas pessoas chegavam para Jesus e diziam o seguinte: esse é o ciclano de tal. A Jesus falou assim: não precisa dar, eu não preciso que ninguém dê testemunho de ninguém para mim, porque eu conheço o que há no interior de cada um de vocês. Sabe por que assusta a pessoa que usa máscara? Porque ele sabe que esse encontro tem que ser pessoal entre ele e Jesus, de tete a tete, olho no olho. E nada pode mediar esse encontro, nenhuma pessoa pode mediar esse encontro. Eu contei a história aqui para vocês do filho de um presbítero que estava no pecado, estava numa fossa. Eu cheguei conversando com ele, já era mais de meia-noite, mais 2 horas da manhã, na verdade, nesse dia, um domingo, numa determinada cidade aí da região. Eu cheguei para ele e falei assim: você precisa colocar sua vida diante de Deus, você precisa consertar esse pecado, você precisa abandonar. E ele me disse o seguinte: não posso. Não, por quê? Porque eu sou filho do presbítero fulano de tal, porque a minha família é a família tal. Por causa da influência da família e por causa do cargo da família, o tempo que essa família estava na igreja, esse menino permaneceu no pecado. Eu sei como é que a vida dele está hoje, não sei. Espero que ele tenha consertado a sua vida. Mas olha só, o que essa pessoa está chegando para Jesus e apresentando para ele? Quais são as credenciais que ele apresenta? Minha família tradicional da igreja, o tempo que eu estou na igreja, tanto tempo que eu estou na igreja, minha influência, tudo isso é testemunho humano, gente. Tudo isso são coisas humanas que a gente costuma elencar e trazer para chegar para diante de Deus e mostrar: está aqui, Senhor, quem eu sou. Aí Jesus olha nos nossos olhos e eu vejo, além disso, eu vejo um coração vazio, que a minha glória já não manifesta mais. Sabe por que essa verdade assusta o mascarado? Porque a pessoa sabe que ele tem que encontrar-se pessoalmente com o Senhor Jesus. Ninguém e nada humano pode intermediar, porque Jesus conhece o que há no nosso coração. Então nós temos que nos apresentar diante dele. Vamos relembrar por que essa verdade assusta, saber que Jesus conhece de forma profunda, plena e verdadeira. Por que assusta a pessoa? Porque ele não pode trazer nada para poder disfarçar, ele não pode usar máscaras para esconder seu verdadeiro eu. Segundo, porque está testificando o coração dele que algo precioso e grandioso não está mais na sua vida, que é a presença, a comunhão. Jesus não se confia mais a essa pessoa. E terceiro, ele não pode trazer ninguém para ajudá-lo. Ninguém pode chegar para Jesus e falar: Senhor, pega leve com fulano de tal, porque eu fulano de tal. Jesus fala: eu conheço o que há no interior de cada pessoa, não precisa ninguém chegar para mim e ficar fazendo média comigo, porque eu não aceito média humana. É comigo que você trata, é no meu olho que você tem que olhar, você tem que me enxergar, e eu tenho que enxergar dentro de você. Agora, e para o discípulo,
Essa verdade é uma verdade que consola. Eu quero compartilhar com vocês aqui 3 verdades também, contrárias da primeira, mas só para alentar e trazer um bálsamo para você. Você que é fiel, você que é crente do Senhor Jesus, você que é discípulo, eu quero trazer essa verdade para o seu coração. Jesus te conhece, sabia disso? Para a pessoa que usa máscara, é uma verdade que amedronta, que assusta. Agora, para o discípulo, é uma verdade que consola. Sabe por quê? Porque eu posso abrir o verdadeiro eu para ele. Eu posso chegar para ele e abrir meu coração. E como um amigo meu um dia orando, eu peguei essa oração dele, oração assim, ele rasgando o seu coração perante Deus. Ele falou: Senhor, aqui a enarca do meu coração está aqui, ó. O discípulo, aquele que é discípulo autêntico, verdadeiro do Senhor Jesus, ele pode mostrar o seu verdadeiro eu, sem medo e sem temor. A oração do discípulo, sabe qual é? Oração no Salmo 139, verso 23. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Essa é a oração do discípulo, onde ele traz o Senhor Jesus para dentro e diz: nas mais profundezas do meu coração me conhece. Ou em outras, na verdade, às vezes, mas que o texto quer comunicar, me dá a conhecer as profundezas do meu coração. Sonda-me, a ideia de Deus permeando cada parte do nosso ser e conhecendo o nosso coração de verdade. O discípulo, ele pode se abrir diante de Deus e mostrar seu verdadeiro eu sem medo. Sabe por quê? Porque Jesus te conhece, meu irmão. Porque Jesus te conhece, meu irmão. Você não precisa esconder nada, você não precisa usar máscaras, é só abrir o coração. Um dia eu compartilhei essa verdade e as pessoas ficaram assim até meio escandalizadas comigo. Eu falei assim: se alguém ouvisse minhas orações, às vezes ficaria até escandalizado. Às vezes eu tenho vergonha dos móveis que estão do meu lado quando eu estou orando. Então aqui a gente tem que rasgar o nosso coração perante Deus. Assim somos nós. Para que esconder algo de Deus que conhece o nosso coração? Salmo 51, verso 6 diz que Ele se agrada da verdade no íntimo e no recôndito nos faz conhecer a sabedoria. Deus se agrada da verdade que há no fundo do seu coração. Essa é a verdade que Deus olha, essa é a verdade que Deus contempla. Deus não contempla as suas máscaras, Deus não contempla os seus disfarces, Deus não contempla as suas fantasias, Deus contempla a verdade no seu íntimo. Por que isso nos consola? Porque eu posso abrir meu coração diante de Deus. Eu aprendi isso a partir de 2009. Eu tinha medo de me enxergar, eu tinha medo de me mostrar diante de Deus. Eu ficava tentando colocar certos disfarces para montar um teatro, para como se Deus fosse me agradar mais pelo teatro do que pela verdade do meu íntimo. No ano de 2009 eu comecei a passar por um processo de transformação muito grande, e eu creio que o meu discipulado se aprofundou, a minha caminhada com Jesus como seu discípulo se aprofundou em 2009 em diante. Eu comecei então a falar com o Senhor Jesus: conhece meu coração, entra no mais profundo da minha alma e me dá a conhecer o que há aqui dentro de mim, porque nem eu mesmo me conheço, assim como o Senhor me conhece. Isso tem que consolar o seu coração, isso tem que trazer essa ousadia de você abrir-se diante de Deus e falar: Senhor Deus, vem, sonda meu coração, conhece os meus pensamentos. Abra comigo, marque esse texto, abra comigo na primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 18. Quem você é? Você é aquele que usa máscara, o disfarçado, ou você é aquele que é discípulo, que está abrindo o coração e dizendo: sonda-me, Senhor, e me conhece? Quem é você? Quem Jesus enxerga quando Ele olha para você? Qual é a pessoa que está sentada nesse banco? É você mesmo ou é seu disfarce? Quem é a pessoa que está sentada nesse banco? Quem está aí sentado nesse banco? Diz o texto, 1 João capítulo 4, verso 18: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme
não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se você tem medo de Deus, medo de abrir seu coração para Deus que te conhece e sabe o que há no seu interior, você não tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Agora, quando você entende o amor do Senhor Jesus, quando você entende que não é possível, é impossível esconder qualquer coisa dele, aí você confia no amor dele. O amor dele então vai aperfeiçoando a sua vida e transformando você. Por que essa verdade nos conforta? Porque eu posso abrir meu coração e mostrar meu verdadeiro eu para Jesus, sem medo. E o melhor, o que eu ganho com isso? Eu vou sendo aperfeiçoado, eu vou sendo melhorado, eu vou sendo transformado, porque enquanto eu não se abre perante os olhos daquele que sabe de todas as coisas, o eu permanece sem transformações e sem mudanças. Mas quando nós nos abrimos, Jesus nos transforma, Jesus faz novas criaturas, e Jesus se faz caminhar com uma identidade que aqueles que usam máscaras não têm. Sabe por que essa verdade nos consola, gente? Sabe por quê? Porque o discípulo, quando ele abre o seu coração, ele passa a desfrutar daquilo que qualquer pessoa que conhece nunca quer abrir a mão, que é comunhão com Jesus. Se por um lado aquele que usa máscara, aquele que traz sobre si disfarces, Jesus não se entrega a essa pessoa, aquele que abre o coração, Jesus também se entrega e estabelece com essa pessoa uma comunhão, estabelece com essa pessoa uma intimidade. Essa pessoa passa a desfrutar de uma intimidade com o Senhor, e a viver na presença de Deus, e caminhar na intimidade com o Senhor Jesus, e tendo a maior de todas as alegrias, e tendo a maior de todas as honras. É maior do que dinheiro, é mais do que qualquer conquista profissional que você tenha. É a graça de ser um discípulo do Senhor Jesus, a graça de saber que você é conhecido dele, que ele conhece você, e vocês estão numa intimidade, numa comunhão um com o outro, você e o Senhor Jesus caminham juntos. Por que essa verdade nos consola, saber que Jesus nos conhece? Porque já que ele me conhece, e eu sei que quando abro meu coração para ele, ele então estabelece comigo uma entrega. Jesus se entrega para mim, Jesus compartilha comigo da sua intimidade, Jesus compartilha comigo do seu poder, Jesus compartilha comigo dos seus segredos. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, os quais lhe dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Agora, por último, por que essa verdade nos consola? E recebe essa palavra no seu coração. Sabe por quê? Porque enquanto a pessoa precisa ficar tentando arrumar alguma coisa para sustentar algo que não existe, o discípulo, ele sabe que o importa não é aquilo que os outros dizem acerca dele. O discípulo sabe que o importa é aquilo que Jesus diz acerca dele. Diz o texto que Jesus não precisa de ninguém dar testemunho do homem para ele, porque ele sabe o que há no interior de cada um. Sabe o que basta para o discípulo? Sabe o que basta para o verdadeiro crente e a servo do Senhor, servo do Senhor? Basta aquilo que Jesus diz de você. O que Jesus diz de você é o que interessa. Agora, imagina só que o contrário. Todo mundo diz de você algo que você não é. Está indo ali um homem de Deus, está indo ali uma mulher de Deus, e Jesus olha para você e diz: não conheço, não confio em ti. Minha intimidade não está contigo, minha glória não está sendo manifesta na sua vida, você não está manifestando a minha presença no seu andar diário. Agora, o contrário, como que é bonito? O contrário, como que enche nosso coração de ousadia? As pessoas estão passando na rua e olhando para você dizendo o seguinte: está lá indo um bobo, está lá indo um fanático, está lá indo um radical, está lá indo uma pessoa que está aí deixando de aproveitar os prazeres dessa vida. Mas Jesus olha para você e diz o seguinte: estou contigo, e isto basta. O diabo pode falar o que quiser de você, o mundo pode te praguejar e te perseguir, mas o que eu digo de você, o que realmente importa: tu és meu discípulo, tu és meu discípulo, tu és minha discípula, tu és meu, tu és meu. Contigo estabeleci intimidade, contigo estabeleci comunhão, a minha glória está na sua vida. O mundo não te conhece porque não me conheceu a mim, mas eu o conheço.
e te chamo pelo teu nome. Assim o Senhor Jesus diz para cada um de nós, que entende que Ele nos conhece, e essa verdade nos conforta. Certo dia, conversando com uma pessoa, a pessoa chega para mim e diz o seguinte: sempre eduquei minha filha nos caminhos do bem, mas também nunca deixei de impedir que ela desfrute da modernidade. Eu olhei para ela e disse: Jesus, o que eu estou ouvindo? Eu sei o que ela quis dizer com modernidade, mas ela disse: eu sempre eduquei minha filha nos caminhos do bem, mas nunca impedi dela desfrutar das coisas da modernidade. Todos poderiam estar dizendo acerca dessa moça palavras mais bonitas, mas o que Jesus diria dessa pessoa eu não sei. Eu sei que Jesus quer dizer de mim, que sou dele. Eu sei que Jesus quer dizer de você, que você é dele, e que você pertence a ele, e que com ele, com você, Jesus estabeleceu intimidade. Com você, ele tem confiado os seus segredos mais íntimos. Com você, ele tem partilhado os seus projetos, os seus planos, a sua obra. Você é dele, e eu sou do Senhor Jesus. Espero que você também seja. Vamos ficar de pé, vamos orar para a nossa vida. O que importa é o que Deus diz de você, não que outras pessoas, até mesmo a sua igreja diz de você. O que importa é o que Jesus diz de você. Eu não sei qual é a sua verdade, se você é aquele que nesse momento está usando máscara, ou se você é um discípulo de coração aberto, dizendo: sonda-me, Senhor, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. Que o Senhor possa elevar você a um nível mais profundo de comunhão e intimidade. Que o Senhor possa levar você no nível mais profundo de convicções. Que o Senhor possa levar você no nível mais profundo de transformações, porque o seu verdadeiro eu está sendo aberto diante daquele que tudo conhece, e principalmente conhece você, o que há no seu interior. Abre o seu coração para o Senhor Jesus. Tira as máscaras, em nome de Jesus. Tira as suas máscaras, coloque-se diante da presença de Deus, e deixa Deus olhar nos seus olhos, e você olhar nos olhos dele, e agora começar realmente uma vida verdadeira. O que vier daí é tudo de bom, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Deus, nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus por essa noite que o Senhor nos concedeu, essa noite que o Senhor está olhando nos nossos olhos, dizendo: tu és discípulo ou tu és mascarado? Oh Deus, eu quero que o Senhor venha falar ainda mais conosco durante essa semana. Eu peço a Ti, oh Deus e Pai, que venha tirar dos nossos corações todo fingimento, toda máscara, tudo aquilo que nos impede de levar o nosso verdadeiro eu perante os Seus olhos e dizer: sonda-me e conhece-me. Oh Deus, abriu o coração para que o Senhor transforme, abriu o coração para que o Senhor liberte, abriu o coração para que a Sua glória seja manifesta na nossa vida e através de nós. Senhor, que a Sua glória não seja retirada do nosso meio, que a Sua glória não seja retirada dos nossos irmãos e irmãs, que a Tua glória não seja retirada da minha vida, mas pelo contrário, oh Deus e Pai, que essa intimidade, que essa comunhão, que esse andar diário de confiança, de entrega do Senhor Jesus a cada um de nós seja estabelecido, aprofundado e seja verdadeiro, porque Ele nos conhece, e nós oramos para que o Senhor venha de fato sondar os nossos corações em nome de Jesus. Senhor, nós oramos por libertação essa noite. Senhor, nós oramos, ó Deus e Pai, para que o Senhor quebrante corações essa noite. Senhor, nós oramos para que o Senhor faça uma obra verdadeira nos nossos corações. E aqui se levantem discípulos e discípulas do Senhor Jesus, gente que vive para a sua glória, gente que carrega por si a cruz, e gente que vive nesse mundo não importando o que outros dizem, mas apenas aguardando e confiando e se alegrando naquilo que o Senhor diz acerca de nós, ó Pai. Ó Senhor, faz essa obra na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Nos dá uma semana de vitória, para que o Seu nome seja glorificado. Nos dá uma semana de uma vivência mais profunda contigo. É a nossa oração, Deus. Receba a bênção do Senhor, meus irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, meus amados irmãos, e com todos aqueles que amam sinceramente o Senhor Jesus, agora e para sempre. A igreja responda amém comigo. Amém.